A Red Bull é o carro que é só o ouro da Fórmula 1 2022, mas ele carrega alguns segredos interessantes no seu interior e que, na verdade, aparentemente, nenhuma equipe conseguiu replicar nesse ano de 2022 e pouquíssimas pessoas têm falado também. Se você quer saber tudo sobre isso, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a equipe Red Bull de Fórmula 1 surpreendeu a todos desde o início do ano de 2022. E por que disso? Começou o ano tendo dificuldades sérias quando nós falamos com a questão de confiabilidade. Quem não se lembra quando no início do campeonato Max Verstappen perdeu diversas corridas junto com Sérgio Pérez por problemas na unidade de potência. Problemas que eu mesmo falei que aparentavam ser problemas hidráulicos no RB18. Quem não se lembra disso? Muita gente disse inclusive que o campeonato já estava perdido naquela época, mas o jogo virou completamente. A Ferrari começou a ter problemas de confiabilidade, Max Verstappen foi ganhando uma corrida aqui, outra ali, até que chegou num ritmo que agora ele só vence as corridas com a Red Bull. Uma reviravolta completa para a equipe austríaca, que conseguiu fazer com que o piloto Max Verstappen conseguisse ali praticamente colocar as duas mãos na taça desse campeonato de 2022. Mas isso tudo acaba contando com alguns segredos do RB18, que consegue ter características incríveis em diferentes tipos de pista. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E vamos falar um pouco mais sobre o carro do piloto holandês. Para a gente entender exatamente o que acontece dentro da equipe Red Bull e com seu carro, nós precisamos fazer aí um histórico do que aconteceu com o RB18, principalmente nos últimos GPs, trazendo o GP da Bélgica principalmente e uma comparação com o GP de Zandvoort, ou seja, o GP da Holanda de Fórmula 1. Vamos começar pelo GP da Bélgica, o GP que acabou acontecendo logo após as férias da Fórmula 1, né? As férias de verão da categoria. No GP da Bélgica, nós pudemos ver ali que a diretiva técnica da Fórmula 1 acabou sendo implementada. Para quem não se lembra exatamente da diretiva técnica, era basicamente um novo conjunto de leis, entre aspas, que acabava normalizando, ou seja, colocando sobre algumas regras a situação dos assoalhos do carro, ou seja, proibiu os assoalhos flexíveis, além de também normalizar a altura do carro, até porque as equipes teriam que tomar mais cuidado com relação ao efeito do porpoising. Mercedes, Ferrari e Red Bull, que eram as postulantes a maioria das vitórias desse ano, acabaram sofrendo com essa situação das diretivas técnicas, assim como diversas outras equipes do grid da Fórmula 1. Mas por incrível que pareça, ao contrário do que Toto Wolff esperava, a equipe que menos sofreu com isso foi justamente o time da RBR, que acabou tendo um carro extremamente veloz logo de cara no GP da Bélgica de Fórmula 1, onde Verstappen largou praticamente da última colocação e ainda assim conseguiu vencer com aquela corrida e com o pé nas costas. Para quem não se lembra, Verstappen precisou trocar sua unidade de potência e por isso largou ali bem pertinho de Charles Leclerc. Venceu a corrida do GP da Bélgica, um GP inacreditável que deu aí a vitória a Max Verstappen. Mas até aí tudo bem. Muitos vão dizer que o conceito do RB18 ajudou muito Max Verstappen no fim das contas, até porque é um conceito de baixa pressão aerodinâmica. E por conta disso, em uma pista de tão alta velocidade como é o caso do GP da Bélgica, era óbvio que Max Verstappen conseguiria ter um desempenho diferenciado quando comparado aos outros carros. Então beleza, era porque era baixa pressão aerodinâmica, o GP da Bélgica era pista de alta e tudo mais. Mas então vamos falar de outra pista, o GP de Zandvoort, logo após a Bélgica. Uma pista muito mais sinuosa, retas pequenas e que, obviamente, a Ferrari e a Mercedes teriam algum tipo de vantagem sobre a Red Bull, não é mesmo? Teoricamente sim, mas na prática foi exatamente o contrário. Apesar de não ter tomado a mesma surra que tomou lá no GP da Bélgica de Fórmula 1, a Ferrari também foi bem mais lenta nesse GP da Holanda e contou com Max Verstappen novamente na primeira posição, vencendo o GP dentro de sua casa, mesmo em uma pista sinuosa e contando com um RB18 extremamente veloz, mesmo nas partes de baixa ali do GP da casa de Max Verstappen. Realmente
Uma situação inacreditável para o piloto holandês. Mas beleza, Lucas, a gente já entendeu. Se a Red Bull não tem grandes vantagens em pistas apenas de alta, ela também vence em pistas de baixa velocidade. Então qual que é a vantagem da Red Bull? O que ela traz realmente para conseguir se sobrepor à Ferrari e também à Mercedes? Quais são os diferenciais? Tá aí o grande segredo que foi, entre aspas, revelado pelo motorsport.com da Espanha. O link já está aqui embaixo na descrição, inclusive, para que você possa conferi-lo. Claro que é um conjunto de situações, mas aparentemente o que mais tem gerado diferença é o estilo de suspensão do RB18. Adrian Newey foi capaz de produzir um carro que tem uma barra de tração no eixo dianteiro do carro e uma barra de pressão no eixo traseiro, sendo que a barra de tração é um pouco mais alta, na verdade é o mais alto possível, e a barra de pressão é o mais baixo possível. Além disso, principalmente no eixo dianteiro, ele tem pontos de fixação diversos, o que permite também com que o RB18 tenha condições de ajustes diversas, tanto da parte de fora do carro, a parte externa, quanto da parte interna do carro. Mas o que isso influencia na forma como esse carro da Red Bull acaba desempenhando em diversas corridas do ano de 2022 e, claro, dos próximos anos também da Fórmula 1? Segundo o motorsport.com, a influência vem principalmente nas frenagens, tanto do eixo dianteiro quanto no eixo traseiro, e também vem relacionada à parte aerodinâmica, que diminui o arrasto e permite uma maior pressão aerodinâmica, mas o principal, ele é um carro extremamente adaptável e que se adaptou muito bem também às novas regras do porpoising. Segundo o Motorsport espanhol, o que acontece basicamente é o seguinte: os carros precisavam ser adaptáveis a essa nova diretiva técnica da Fórmula 1. Ou seja, mesmo Mercedes e Ferrari, que acabavam sofrendo com porpoising, tiveram sim que adaptar os seus carros para não perder tanto tempo assim. Já a Red Bull, apesar de também ter tido que adaptar um pouquinho mais o seu carro, conseguiu, vamos dizer assim, adaptá-lo através da suspensão, o que permitiu que o RB18 fosse um pouco mais baixo do que o normal, mesmo com essas novas regras do porpoising, ou seja, ele tem mais dificuldade em quicar. E isso acabou sendo uma grande vantagem para a Red Bull. Mas não para por aí. Em pistas como é o caso ali do GP da Bélgica, a Red Bull também tem uma vantagem mesmo utilizando um carro um pouco mais alto. Porque a gente sabe, na Bélgica o carro pega no chão na Eau Rouge, por exemplo. Mas mesmo com um carro mais alto, utilizando ali alguns modelos de configuração na suspensão, ela conseguia ser extremamente veloz no fim das contas. E não para por aí. Em pistas mais sinuosas, como é o caso ali do GP da Bélgica, ou melhor dizendo, o GP da Holanda, a Red Bull também conseguia ter algum tipo de diferenciação quando comparada à Mercedes e à Ferrari. Era extremamente veloz. Ou seja, a Red Bull pode ser apelidada como o carro camaleão da Fórmula 1. Por conta dessa adaptabilidade que ela tem, principalmente por conta desses modelos de suspensão que aumenta a eficiência de frenagem, eficiência aerodinâmica e diminui o porpoising no fim das contas. Basicamente, um carro de campeão no fim das contas e que acabou provando ali a sua superioridade nesses últimos GPs da maior categoria do automobilismo mundial. Enfim, claro que existem outras razões, mas aparentemente esse segredo, entre aspas, essa situação ainda não havia sido falado por quase nenhum meio de comunicação ao redor do mundo. Estou trazendo aqui praticamente em primeira mão aqui no Brasil, no Hora do Piloto. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Comenta se você acredita mesmo nisso, se essa é uma das principais razões para o RB18 ser tão mais veloz do que Ferrari e Mercedes. E claro, não se esqueça de se inscrever através dessa bola no meio da tela e assistir esses dois outros vídeos que o YouTube está indicando exatamente para você. E também fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!